Boa noite. Sempre uma alegria retornar a essa casa, encontrar corações amigos e principalmente corações que já estão perdoando. Eu vou inicialmente falar para a Teodora, que todas as vezes que a gente se dispõe a fazer qualquer trabalho em público, a gente fica nervoso, é natural e a gente erra, mas eu percebi que vocês imediatamente já perdoaram a falha, né? Então vocês já estão no caminho. Inclusive vocês começaram a treinar antes que eu falasse, porque o tema da palestra é o perdão. E essa palestra, eu já deveria ter trazido ela aqui há algum tempo, mas coincidiu que uma outra palestrante ia proferir uma palestra com o mesmo tema. Eu falaria na terça, na quarta e ela no sábado. Aí Beto, que administra isso aí, né? Não dá para você mudar não, aí eu mudei. Mas eu não podia deixar de trazer esse tema para vocês, que eu acho muito interessante. E por que vocês estão enxergando ali na frente, bem-aventurados os que são misericordiosos? Quem é misericordioso perdoa. Naturalmente. Eu gostaria, eu sei que vai ter mais gente chegando, gostaria de esperar, mas eu não posso. Porque eu trouxe, como de costume, um texto e eu acho que ele é um pouco longo. Eu poderia contar a história para vocês, oralmente e tranquilamente, né? de memória, mas se perderia alguma coisa. E para não perder nada, e eu acho que quem lê e ouve guarda muito mais as informações, então a gente vai lendo devagar, para que a gente comece a observar, com base na história, o nosso dia a dia, a nossa vida. Tá bom? Eu espero não atrapalhar e que vocês aproveitem bastante. O poder do perdão. Em 1974, voltando da escola para casa no meu último dia das férias de Natal, eu pensava animadamente sobre o feriado vindouro, como só os meninos de 10 anos conseguem sonhar. Algumas portas de distância de minha casa em Coral Gables, Flórida, um homem se aproximou de mim e perguntou se eu poderia ajudá-lo com a decoração de uma festa que ele estava dando para meu pai. Achando que era amigo do meu pai, concordei em ir com ele. O que eu não sabia era que este homem tinha ressentimentos contra a minha família. Trabalhava como enfermeiro para um parente idoso, mas fora despedido por causa da bebida. Após eu ter concordado em acompanhá-lo, ele dirigiu seu trailer até uma área isolada ao norte de Miami, onde parou no acostamento da estrada e me golpeou no peito com um furador de gelo. Então, dirigiu para o oeste, até Florida Everglades, levou-me até o meio dos arbustos, deu um tiro em minha cabeça e me deixou lá para morrer. Felizmente, a bala havia passado por trás dos meus olhos e saído pela minha têmpora esquerda, sem causar nenhum outro dano cerebral. Quando recordei a consciência, 6 dias depois, não tinha noção de que havia sido atingido por um tiro. Fiquei sentado no acostamento e fui encontrado por um homem que parou para me ajudar. Duas semanas depois, descrevi a pessoa que me atacara para o desenhista da polícia e meu tio reconheceu o retrato resultante como o homem que me atacara. Meu agressor foi preso, junto com outros suspeitos. Entretanto, o trauma e o estresse haviam cobrado seu preço e não pude identificá-lo. Infelizmente, a polícia não conseguiu colher nenhuma prova física que o ligasse ao crime. Portanto, ele nunca foi acusado. O ataque me deixou cego do olho esquerdo, mas não causou nenhum outro dano. E com o amor e apoio de minha família e amigos, voltei para a escola e dei continuidade à minha vida. Durante os 3 anos seguintes, vivi com uma extrema ansiedade. A maioria das noites eu acordava assustado, imaginando que havia escutado alguém entrando pela porta dos fundos e acabava dormindo no pé da cama de meus pais. Então, quando eu estava com 13 anos,
tudo isso mudou. Uma noite, durante o estudo da Bíblia com um grupo jovem da igreja, percebi que a providência e o amor de Deus, tendo miraculosamente me mantido vivo, eram a base para a segurança da minha vida. Em suas mãos eu poderia viver sem medo ou rancor, e então eu fiz. Terminei os estudos, recebendo o diploma de mestrado em divindade. Casei-me com minha maravilhosa esposa, Leslie. Temos 2 filhinhas maravilhosas, Amanda e Melody. Em setembro de 1996, o Major Charles, do Departamento de Polícia de Coral Gables, que trabalhara na investigação original do meu caso, telefonou-me para me contar que o agressor, hoje com 77 anos de idade, finalmente confessara. Cego por causa do glaucoma, com a saúde abalada, sem família ou amigos, ele estava em um asilo no norte de Miami Beach. Fui visitá-lo. A primeira vez, ele já se desculpou pelo que havia feito a mim e eu lhe disse que o havia perdoado. Visitei-o muitas vezes, apresentando a minha esposa e filhas, oferecendo-lhe esperança e uma certa sensação de família nos dias anteriores à sua morte. Ele sempre ficava feliz quando eu aparecia. Acredito que nossa amizade tenha diminuído sua solidão e era um grande alívio para ele após 22 anos de arrependimento. Sei que o mundo pode me ver como a vítima de uma tragédia, mas eu me considero a vítima de muitos milagres. O fato de eu estar vivo e não ter nenhuma sequela desafia as probabilidades. Tenho uma esposa amorosa e uma família linda. Recebi tantas dádivas quanto a qualquer outra pessoa. Fui abençoado de várias maneiras. E enquanto muitas pessoas não conseguem entender como pude perdoá-lo, do meu ponto de vista, eu não poderia deixar de fazê-lo. Se eu tivesse escolhido odiá-lo todos esses anos, ou passar a vida procurando vingança, eu não seria o homem que sou hoje. Esse texto vocês vão encontrar no livro História para Aquecer o Coração, editora Sextante. O texto, a história é de Chris Carrier e os autores do livro que colecionaram 50 histórias, vocês estão enxergando ali em pequenininho. Vejam. Vamos enumerar as bênçãos. Ele primeiro foi atacado com um furador de gelo no peito. Não atingiu o coração. Depois tomou um tiro. Ficou inconsciente durante 6 dias. Ficou exposto às intempéries, insetos, mas não contraiu nenhuma infecção grave. Depois alguém passou e o socorreu. Como é que alguém pode ficar revoltado com a vida depois de tantos milagres que ele pôde receber? Falo milagre para a gente ficar bem mais fácil de entender. E é por conta de uma história como essa que eu aceito, mas não compreendo como alguém que descobre que é adotado fica com raiva dos pais adotivos e dos pais biológicos. Não tem motivo. O mundo o amparou. E como ele diz no final, se ele tivesse ficado preso ao ódio e à vingança, ele não teria sido nada do que ele conseguiu ser, perdoando. E mais, ele não perdoou da boca para fora, ou, se não foi da boca para fora, ele demonstrou. Ele foi visitar o indivíduo, visitou mais de uma vez, levou família e filhas para conhecer o homem. Nós precisamos fazer a mesma coisa, por vários motivos, mas essa história deve ficar guardada em nossas mentes, para que todas as vezes que nós nos depararmos com situações parecidas, a gente lembrar e parar. Olha, preciso agir diferente. Não posso agir mais do mesmo jeito, porque eu já conheço. Vamos seguir.
Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quantos os têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Eu não concordo muito com isso, não. A gente o texto de Mateus está colocando Deus igual a nós. Se eu não perdoar, Deus também não perdoa. Deus é muito maior que nós, muito melhor. Ele faz sempre o melhor. Mas o texto, para quem não conhece nada, funciona como freio. Olhe, igual nós fazemos com criança pequena. Não faça aí que Deus castiga. E o Evangelho vem dizendo, olha, perdoe, porque se você não perdoar, Deus, que é justo, também não vai lhe perdoar quando você precisar. Nós precisamos disso? Não, vocês não precisam mais. Vocês já aprenderam. Vocês já estão perdoando. Não é, Teodora? A gente precisa sempre estar refletindo sobre tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, para saber se vale a pena seguir aquilo, né? Não basta, foi fulano que disse. Bom, vamos conferir, vamos raciocinar, vamos pensar, vamos ouvir outras opiniões. Se contra vós pecou vosso irmão, ides fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Minha avó dizia que quem tem vergonha não faz vergonha a outro. Então, se houve algum problema entre duas ou mais pessoas, é prudente que você aguarde o momento em que estejam a sós, um lugar mais reservado, para chamar a atenção. Em público, você não vai alcançar seu objetivo. A pessoa pode se sentir humilhada. Aí a coisa fica muito pior. Chama no canto. Fulano, não é assim. Não é assim. Assim e tal. Se a pessoa concordar com você, ótimo. Se não concordar, você fez a sua parte. Você não se omitiu. E sigamos em frente. Porque insistir, aí você está querendo ferir o livre-arbítrio. E a gente não pode fazer isso. Deus não faz, Ele permite que a gente erre, porque nós vamos querer impor verdades. Não podemos. Então, aproximando-se deles, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes, cada erro. Cada erro. Então, o número de vezes que nós devemos perdoar é melhor nem contar. A gente tem que perdoar todo dia, toda hora, se for o caso, todo minuto. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra calma, toda mansidão e caridade. A diferença. Quando nós conseguimos interiorizar esta ideia e vivenciar isto aqui, a nossa vida fica melhor. O mundo como um todo incomoda muito menos. E nós reagimos na paz.
Isto é ser misericordioso. Primeiro com quem? Conosco. Porque a ira nos faz mal. A raiva nos faz mal. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo temos: amai os vossos inimigos. Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 48. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Portanto, sede vós perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E a gente pode começar assim. Supostamente alguém nos fez algum mal, que pra gente foi mal. Aí a gente não quer revidar. Vamos perdoar. No primeiro momento não precisa aí dizer o indivíduo que perdoa, porque vai ser mentira. Comece orando por ele. Quando você se pegar fazendo preces por alguém que lhe magoou, você está no caminho. Já começou a se desprender. Já começou a botar para fora toda aquela mágoa, aquela dor. Até chegar o momento de você encontrar essa pessoa face a face e vai poder dizer verdadeiramente: eu te perdoei. Porque não é no estalo. É um exercício. A natureza não dá saltos. Nós estamos na natureza, fazemos parte dela. Nossa evolução também não dá saltos. A gente bota na cabeça: a partir de hoje eu vou mudar isto. Amanhã aparece aquela circunstância e você não consegue resistir, reage do mesmo jeito. Mas se você reagir do mesmo jeito e logo após se arrepender, também já deu um passo. Na próxima vez você vai pensar melhor. E paulatinamente você vai se modificando, ou melhor, nós vamos nos modificando. Assim que a coisa funciona. Sem pressa, com paciência. Mas temos que dar o primeiro passo. O primeiro passo muitas vezes parece insignificante, mas está sendo vigiado, está sendo visto, está sendo analisado e está sendo valorizado. No Livro dos Espíritos, questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Isso eu já falei para vocês e eu falo quase sempre em todo lugar por onde eu ando. E os Espíritos prosseguem. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. E é esse progresso moral que nós estamos buscando. Porque intelectualmente o ser humano é muito bem dotado, mas a moral não tem acompanhado. Então o ser humano é manco, uma perna maior que a outra. Nós temos que buscar evoluir a outra perna para que a gente consiga caminhar normalmente, naturalmente, sem ter que mancar, sem ter que arrastar. E essa perna que a gente tem que desenvolver é a parte espiritual, é a moral. Continua os Espíritos. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a aprender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Muitas das invenções do homem levam algumas pessoas a se perder. Todo mundo tem um aí na mão, ou no bolso ou na bolsa. Mas o celular não é um problema. Assim como um revólver não é um problema, uma faca não é um problema, o problema é o uso, ou o mau uso que se faz de todo objeto. Assim como o dinheiro. Não é problema. O desenvolvimento tecnológico está aí para nos beneficiar. Quantos de nós descobrimos doenças ou curamos doenças inicialmente por conta de toda a tecnologia que nós temos na medicina? Tomografia, ultrassonografia. O intelecto do homem. Por outro lado,
muitas dessas tecnologias são utilizadas para tirar vidas. É isso que está sendo dito aqui. Ele continua: é assim que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Porém, esse estado de coisas não durará para sempre. É para a gente ficar feliz. Todo este mal vai se acabar. Porém, esse estado de coisas não durará para sempre. Mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, além do gozo que os bens terrenos proporcionam, uma felicidade existe infinitamente maior e infinitamente mais duradoura. Meu reino não é deste mundo. Assim disse Jesus. A nossa verdadeira vida não é aqui. Aqui é uma passagem, boa, aliás, mas é uma passagem. Ainda no Livro dos Espíritos, questão 913, Kardec insiste: entre os vícios, qual que podemos considerar radical? Aí alguém desavisado lê assim: já o dissemos muitas vezes. Aí pensa, os espíritos já estavam impacientes com Kardec. Mas espírito superior não perde a paciência. Eles continuam: dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a estipá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houver de destruir a causa, que é o egoísmo. A inveja é egoísmo. A vaidade exacerbada, lógico, a gente tem que se cuidar. Mas a vaidade exacerbada é egoísmo. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Que nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Alguém muito egoísta, orgulhoso, não se presta a vir aqui na frente e errar. Porque na mente dele vai dizer: vou nada, eu vou errar, vão rir da minha cara. É um exemplo simples que a gente não dá muita atenção. Mas percebamos quando recusamos qualquer convite para fazer isso ou aquilo, se além da timidez não tem essa percepção de não manchar a minha imagem. Vão rir da minha cara porque eu posso errar, porque eu vou gaguejar, coisa parecida. Vejam que tudo que eu estou falando hoje são pequenas coisas que nos contaminam e a gente nem percebe. E até se acostuma. Fora da caridade não há salvação. É por esta razão que, interpretando o conceito de salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. O Espírito da Verdade por Espírito Diversos. O livro O Espírito da Verdade por Espírito Diversos. E embaixo tem caridade. A caridade, de acordo com definições de dicionários, é um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém sem recompensa. A prática deste ato é um notável indicador de elevação moral, além de ser uma das práticas que caracterizam a essência boa do ser humano. Eu ainda não cheguei no perdão, mas eu estou conduzindo vocês para isso. O que é salvação? Salvar-se e aperfeiçoar-se espiritualmente, a fim de não cair em estados de angústia e depressão após o trânsito da morte. É, em suma, libertar-se dos erros, das paixões insanas e da ignorância. João Marcos, pelo Espírito Hermínio Miranda, Candeias na Noite Escura. Livro dos Espíritos, questão 886.
Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdoar é ato de caridade. E fora da caridade não há salvação. A gente não pode dissociar uma coisa da outra. O que é perdão? Perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Um exemplo de raiva de nada. Esse ano, na véspera de São João, eu lavei roupa, botei para secar. Vou repetir a data. Véspera de São João. O que é que nós temos na cidade na véspera de São João? Fumaça. No dia seguinte, fui pegar a roupa podre. Lavei de novo. E do jeito que eu estou contando para vocês, foi assim. Lavar de novo. À noite, eu estava reunido com amigos e familiares e contei a história. Aí uma amiga disse, aconteceu a mesma coisa comigo, fica uma raiva. Aí eu pergunto, raiva de quem? Ela parou. Mas raiva de quem? Para que raiva? Que resolveu ela ficar com raiva? Teve que lavar a roupa do meu jeito. Ou então vestir do jeito que estava. Outra coisinha pequena que nós incorremos muitas vezes. Coisas pequenas, fico possesso. O que foi? Não, porque o copo d'água caiu. E aí? E aí? A gente não consegue voltar atrás. Se o copo só derramou a água, tudo bem. Se o copo era de vidro e quebrou, tudo bem. A gente não vai corrigir, não vai consertar. E aí a gente começa, vejam, o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Porque quando a gente se cura, a gente consegue ajudar o outro. Enquanto a gente estiver doente, a gente vai ter dificuldade. Pode até ter boa vontade. Mais ainda, perdão é uma necessidade cotidiana que nos auxilia a vencer nossas limitações. É no dia a dia. Não é eu decido hoje que a partir de hoje eu não vou fazer mais isso que vai acontecer. Porque diariamente nós seremos testados para saber se aquela decisão está em pé. É a nossa estratégia de libertação, é uma atitude, um jeito de se colocar na vida. Um importante passo para a evolução, e nós buscamos isso aqui na Terra. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Perdão é treinamento, por isso que é diariamente. E a gente vai errar ainda, até parar de vez. Instrumento de evolução, sacrifício. Perdão é tudo isso. E a gente tem que escolher o que quer fazer. A gente escolhe, eu quero fazer isso. Não dá para dizer, a partir de hoje eu não vou ser mais ciumento ou ciumenta, eu não vou brigar mais com fulano ou com fulano, eu não vou mais isso, eu não vou mais aquilo, tudo de uma vez. Não vai. Devagar. Devagar. Se não fosse assim, nós não teríamos várias encarnações, várias oportunidades. Razões para perdoar. O perdão é muito bom para quem perdoa. Às vezes é aproveitado por quem é perdoado, pois acende uma luz interna. E a gente fica falando muito em perdoar, 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 mas tem uma outra coisa, um outro lado. Será que nós facilitamos a vida das pessoas que precisam também nos perdoar? Será que a gente ajuda? São duas coisas. Eu que preciso perdoar, preciso. Então eu tenho que dar um passo. Mas se eu também
fiz alguma coisinha, essa besteirinha, que prejudicou alguém, eu preciso me colocar numa situação de permitir que a pessoa se aproxime e me perdoe. Nada de empinar o nariz, ser arrogante, achar que não fiz nada de errado, problema dela. Temos os dois lados. Precisamos perdoar e precisamos ser perdoados. Perdão é terapêutico. Pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade. Principalmente do trato intestinal e estômago. Principalmente. Não é coração primeiro. Estômago e intestino. E o intestino paga a conta do... Então, vamos perdoar. Faz bem à nossa saúde. Se você não quer perdoar por conta do outro, perdoe por você primeiro. Mas perdoe. A mágoa crônica leva à depressão e a desequilíbrios psíquicos. E desequilíbrio psíquico leva a suicídio. E aí, se a coisa já estava ruim, tirou a própria vida, ficou pior. Uma questão libertadora. Quando eu fiz a leitura dessa questão a primeira vez, eu me senti aliviado. Por conta justamente do que está escrito aqui, vocês vão entender. Kardec pergunta: Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não seria contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Como é que eu vou amar um inimigo? Eu me perguntava, se isso de amar inimigo não é fácil não. E ficava inquieto com isso. Até que no Livro dos Espíritos eu fiz essa leitura e senti sair um peso, não sei qual o tamanho do peso, a quantidade, mas me aliviou a consciência. Por que os Espíritos respondem? Certo, ninguém pode voltar a seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhe retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se procura tomar vingança. Então a gente não precisa andar de mãos dadas, abraçado na falsidade. Não precisamos nada disso. Basta não querer retribuir o mal recebido com o mesmo mal ou superior. Eis o ensinamento de Jesus. Amar o vosso inimigo é não pagar o mal com o mal. Nada. Vamos todo mundo tirar a falsidade. Porque muitas vezes a gente pratica, né? Tem que estar no mesmo ambiente, tem que estar ali sorrindo, mas por dentro pode não estar querendo revidar, mas está incomodado. A partir de hoje, vocês já sabem, não precisa fazer nada além do que não revidar. Primeiro passo. Depois, perdoe. Segundo, depois passe a conviver como se nada tivesse acontecido, mesmo que o indivíduo posteriormente apronte novamente. O problema é dele. Questão 887, muito importante na minha vida. Quando odiamos alguém, fixamos nessa pessoa e cada vez que revivemos a situação que nos provocou a mágoa, nosso organismo sofre o estresse como se a situação tivesse acontecido novamente, desencadeando substâncias químicas negativas em nosso organismo repetidas vezes. Quem nunca experimentou essa sensação? Como se voltasse novamente aquela raiva, aquela vontade de agarrar no pescoço. Eu falo isso porque somos nós. Somos seres humanos evoluindo. E todos nós temos fraquezas. E estamos buscando vencer essas fraquezas. Temos que ser sinceros conosco. Então,
A gente ficar alimentando aquilo ali faz mal demais. Imagine que alguém tomou um tiro na cabeça, perdeu a visão de um olho, foi perfurado e perdoou. Por que você não pode perdoar alguém que você emprestou um dinheiro e ele não lhe pagou e ainda fica com raiva de você? Perdoar não é ser conivente com o mal causado, mas sim não querer revisar, não querer pagar o mal com o mal. Guardemos isso. Não pagar o mal com o mal. Vão para a casa de todo mundo. Voltem para casa mentalmente e pensem nisso. Planejamos nossa reencarnação? A resposta está pequenininha, mas a resposta é sim. Às vezes Deus coloca pessoas difíceis de serem amadas ao nosso lado para nos ensinar a amar. Nós sofremos hoje a lei de causa e efeito. Nós temos em nossa vida o que precisamos para a nossa evolução. Seja lá quem for. O pai, a mãe, o esposo, a esposa, o filho, a cunhada, o sogro. Está na nossa família. É difícil. É para a gente evoluir. De posse dessa ideia, você já olha para um indivíduo diferente. Ele está aqui para me ajudar. Pronto. Já mudou. Já não é mais seu inimigo. Se ele está aqui para me ajudar, ele vai me ajudar a quê? Ter paciência. Primeiro passo. Ter paciência. Sabedoria de Deus. Enquanto tivermos necessidade de aprender, teremos necessidade de perdoar. O perdão é a base. Vamos voltar. Fora da caridade não há salvação. E o perdão faz parte da caridade, então precisamos perdoar o tempo inteiro. Da mesma forma que respiramos, precisamos perdoar com naturalidade. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus nos perdoe as vossas ofensas. Mateus capítulo 11, 25. Na oração de São Francisco, é perdoando que se é perdoado. E lá no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. É condicional. Embora eu acredite que Deus não pense assim. Eu acredito que Ele, mesmo que eu não perdoe alguém, Ele vai me perdoar, porque Ele é Deus. Mas isso não significa que eu não terei que prestar contas. Isso é diferente. Deus não revoga a própria lei. Não revoga. A gente tem que prestar contas. Mais uma historinha. Essa é curtinha. E essa é para aquecer o coração também. Vovó, o nome. Rubi, uma joia. Sendo mãe de 2 meninos muito ativos, de 1 e 7 anos de idade, às vezes me preocupo que eles transformem minha casa cuidadosamente decorada em seu canteiro de demolição. Quantos aqui não passamos por isso, hein? O sofá é o que vai primeiro. Em meio à sua inocência e às suas brincadeiras, de vez em quando derrubo meu abajur favorito ou desarrumo meus arranjos bem planejados. Nesses momentos, quando nada parece sagrado, lembro-me da lição que aprendi com minha sábia sogra, Rubi. Rubi é mãe de 6 e avó de 13. É a encarnação da gentileza, da paciência e do amor. É vó. No Natal, todos os filhos e netos estavam reunidos, como de costume, na casa de Rubi. Apenas um mês antes, Rubi havia comprado um lindo carpete branco, depois de viver com o mesmo carpete durante 25 anos.
Ficara felicíssima com o jeito novo que ele dava à casa. Meu cunhado, Arne, tinha acabado de distribuir seus presentes entre todas as sobrinhas e sobrinhos. Mel natural premiado de seu apiário. Eles estavam super animados, mas quis o destino que a pequena China, de 8 anos de idade, derramasse seu pote de mel no carpete novo da vovó, fazendo uma trilha escada abaixo por toda a casa. Carpete novo, branco. Ai, ai, ai. Chorando, China correu para a cozinha e para os braços da vovó Rubi. Vovó, eu derramei todo o mel em cima do seu carpete novo. Vovó Rubi ajoelhou-se, olhou carinhosamente nos olhos chorosos de China e disse: não se preocupe, querida, podemos lhe arrumar mais mel. Quantos de vocês imaginaram o castigo que a criança ia receber? E olha para onde os olhos da vovó se inclinaram. A criança já estava penalizada, não precisava mais de castigo. Isso é a sensibilidade. Se a criança está chorando e já está dizendo: vó, eu fiz isso, me perdoe, porque ela estava pedindo perdão para a vó. Como é que ela não vai perdoar? Só que ela perdoou sutilmente. Sutileza de vó. Façamos a mesma coisa. Não é difícil, gente. Basta que a gente retire o orgulho e o egoísmo da nossa bagagem e a gente começa a fazer essas coisas. Lógico, depois que ela fez isso, ela deve ter pensado: e agora, como é que eu vou limpar tudo isso? Principalmente que mulher quer limpar na hora. Não quer esperar os convidados irem embora. Não, tem que limpar naquela hora. Mas aqui o importante foi a netinha. Serenar aquele coração que estava angustiado, que estava já penalizado. Isso é caridade. Isso é perdão. Dentro de casa. Não foi em outro lugar. Foi dentro de casa. Existe uma frase que é quase isso aqui, que eu não me recordo de quem é a autoria, mas que diz que no mundo há injustiças. E todo mundo concorda com isso. Mas não há injustiçados. Porque tudo que sofremos de vicissitude na vida tem um motivo que nós desconhecemos muitas vezes, mas tem um para quê. E esse para quê é para que a gente evolua, que a gente cresça. E isso aqui é essa ideia. Deus permite que os lobos convivam com os cordeiros devido ao estágio evolutivo do planeta. O joio e o trigo convivem juntos, até a ceifa. Assim como os lobos e os cordeiros também. Mas as ovelhas de hoje, provavelmente foram os lobos de ontem. Aqueles que se sentem ofendidos hoje, foram ofensores no passado. Isso também não significa que aquele que somente ofende, ou aquele que somente sofre, ele está resgatando todos os males da vida. Cada um tem sua história, cada história suas peculiaridades, cada espírito tem seus débitos, cada espírito tem seus créditos. E que a misericórdia divina ajusta de acordo com cada plano reencarnatório. E nós precisamos, ao invés de brigar com o mundo ao nosso redor, aceitar esse mundo, nos harmonizar com esse mundo, para que após essa harmonização a gente consiga perceber a lua que está linda hoje, o sol que brilha, aquele tempo tenebroso de chuva que é maravilhoso, porque enquanto a chuva cai,
está desfazendo todos os miasmas da atmosfera, tornando um ambiente mais leve. É preciso que tenhamos esses olhares de aproveitar tudo que Deus nos dá, mesmo que a gente nem perceba que está recebendo. É preciso que nós passemos a entender que somente perdoando a gente vai alcançar a nossa felicidade aqui na Terra e muitos risos na erraticidade. Porque quando a gente perdoa, normalmente a gente perdoa o próximo. O próximo mais perto, o próximo distante. E Kardec nos diz que a ponte entre nós e Deus é o nosso próximo. E a gente se aproxima do próximo quando a gente consegue entendê-lo e perdoá-lo, convivendo em paz, em harmonia. Façamos esse exercício diariamente. E se escorregar, não fique preso. Siga em frente. Não é porque errou uma vez que você vai ficar ali, tal qual alguns espíritos que são apegados à matéria, que desencarnam ou ficam próximos ao corpo, acompanhando a decomposição. Sigamos em frente. Errar ainda é humano. Né? Tentar não errar faz parte da nossa evolução. Mas vamos sim, gente. Vamos perdoar. Começando dentro do nosso lar. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, obrigado pelas novas companheiras. Obrigado à vida, obrigado a Jesus, obrigado a Deus porque me fez conhecer a doutrina espírita e a partir desse conhecimento ele me disse, agora que você conhece, divulgue. Boa noite a todos.